em relacionamento com Deus, sabe, essas coisas assim. Então isso às vezes me entristece de ver essa falta de equilíbrio que tem havido no meio evangélico. E isso é uma coisa que vem de lá do passado. Veja bem, aqui nós temos um grupo de religiosos que eles se sentiam espirituais demais por darem o dízimo. Mas a Bíblia fala que eles negligenciavam os princípios mais básicos da fé cristã, que era a misericórdia, que era a fé, que era o amor. Então Jesus fala assim, olha, não pode haver isso, tem que haver um equilíbrio, não é? E eu, há 32 anos que fui ordenado ao ministério, e há 32 anos que eu prego exatamente esse balance, esse equilíbrio. Eu fui pastor no Brasil da igreja presbiteriana, e para muitos eu era pentecostal, e muitos tentaram me colocar para fora, porque eu não caminhava naquela leitura quadradinha da igreja. Para os pentecostais eu sou tradicional demais. Então, mas eu não tenho me importado nem com um e nem com o outro. O que eu tenho buscado diante de Deus é, Deus, eu quero saúde, e a saúde está no equilíbrio. Eu nunca vi um grupo desse saudável espiritualmente. Eu tenho visto crentes doentes, de tanto desequilíbrio. Agora, Jesus está nos chamando para o equilíbrio, não é? Nós não somos daqueles que não damos valor ao dízimo, ou damos valor exagerado ao dízimo, mas não ensinamos o valor da vida cristã, da prática do amor, da misericórdia. Nós queremos ver essas duas coisas caminhando juntos. Esse é o momento de nós cultuarmos a Deus com nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé e vamos fazer isso com alegria, porque a Bíblia fala o que você tem que você não tenha recebido. E se você recebeu, não é de você mesmo. Se você pode trazer à frente o dízimo, é porque você trabalhou, é porque você teve saúde, é porque você teve a liberalidade de fazer isso. Então, louvado seja Deus por isso. E vamos com alegria cultuar ao Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. É Jesus como seu consolador. Deus sofrer
noite, até mesmo chorando, Ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Jesus, como seu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos verem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos verem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva pra frente. Se caiu 1000 ao seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos verem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caiu 1000 ao seu lado, ele não cede não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos verem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus,
Senhor, porque você adora ao Cristo vivo. Amém? As crianças, vêm aqui à frente, por favor. Tão bonito ver as crianças tendo a alegria de vir à casa do Senhor. Não sei se foi a semana passada ou retrasada, alguém disse: olha, meu filho está chorando porque ele não quer ir embora. Falei: louvado seja Deus, que o Senhor conserve essa alegria de estar na presença do Senhor, não é? E que nunca queira sair. Amém? Glória a Deus. Pastor Davi, a igreja estava com saudade de ouvir o pastor Davi, né? Depois de tantas idas e vindas, ele voltou, né? E voltou mais elegante do que Salomão, né? Pastor Davi tem sido uma benção aqui para a gente, irmãos. Ele tem sido um apoio para mim, tem sido um amigo e um companheiraço, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. Ó Senhor, tome o pastor Davi em tuas mãos e use-o com graça para ministrar o nosso coração. E também pedimos abençoar, Deus, essas crianças, ó Deus, e as professoras que vão ministrar o coração delas, que elas verdadeiramente sejam edificadas em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos ler a palavra com o pastor Davi e as crianças podem ir para suas salas. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma honra. O pastor Patente me dá a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Neemias capítulo 6. Neemias está um pouquinho antes do livro de Salmos, irmãos. Para quem não está muito familiarizado, no Velho Testamento, um pouquinho antes do livro de Salmos, um pouquinho antes de Jó. Diz a palavra de Deus em Neemias capítulo 6, do versículo 1 em diante. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto que eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouve, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e, segundo se diz, quere ser rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, ouvirá isso segundo estas palavras: vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo que se diz, nenhuma sucedeu, ou coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma.
de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivos de infamar e me envergonharem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas coisas, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-te. Que Deus aplique a sua palavra lida ao nosso coração. Te suplicamos, Deus querido, que agora abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Fala ao nosso coração. Estou inteiramente à disposição do Senhor. Em tuas mãos me coloco mais uma vez, pedindo que pela tua misericórdia o Senhor possa falar ao profundo do nosso coração nesta noite para a glória do teu nome. Senhor, seja também com aqueles que estão ligados à internet, que estarão depois assistindo o vídeo, que o Senhor possa estar falando a cada coração, que essa seja uma mensagem que toque, que troque a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, para a glória, a honra e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Esse é um texto que está um pouquinho fora daqueles que eu gosto de ler, que eu leio geralmente 2, 3 versículos e eu procuro resumir o máximo aquilo que eu vou ler. Mas ficaria sem sentido se não lesse todo esse texto. O ideal era que lêssemos todo o livro. Irmãos, quando eu estive estudando essa mensagem, eu estudei com a intenção de que a minha vida pudesse sofrer uma reviravolta. Eu tive que voltar à minha chamada, ou a chamada ao ministério. Eu tinha uma vida mais ou menos equilibrada no que diz respeito à parte social, financeira, à parte emocional. Mas no momento da minha vida, Deus me chamou para o ministério. Havia um pastor lá na minha cidade, eu não vou citar nomes, porque, por certo, algumas pessoas da cidade estarão estão agora também conectando aqui na segunda-feira, terça-feira, estão conectando para ouvir as mensagens da Igreja Vida Abundante. A minha cidade é Garanhuns, no estado de Pernambuco. E eu vivi afastado, aliás, eu nunca vivi aproximado, mas na realidade o que aconteceu foi que eu cheguei num ponto da minha vida em que eu estava totalmente desnorteado. Tinha tudo e não tinha absolutamente nada. Existia um vazio no meu coração que eu procurei preencher com coisas, com pessoas, com casamento, com filhos, com emprego. Mas nada disso me realizou. Mas chegou um dia em que Deus tocou o meu coração de tal forma que a minha vida deu uma guinada e que assim eu tive um novo começo e aquele vazio que eu procurava preencher, Jesus veio e completou. Mas existe um pastor, ele ainda está vivo lá na cidade de Garanhuns, que todas as vezes que ele ia no meu trabalho, eu falava: pastor, eu queria tanto ser crente, queria tanto que Deus mudasse a minha vida. Só que, irmãos, ele não acreditou em mim. Só que, irmãos, muita gente não acredita num tipo de pessoa que vive se drogando, não era o meu caso, que vive na prostituição, também não, que vive fumando, bebendo, jogando, que vive uma vida totalmente entregue. E chega alguém que é crente, alguém que conhece o Senhor Jesus, e a pessoa diz: eu queria tanto ser crente, eu queria tanto pertencer a Jesus. E na realidade as pessoas não levam muita fé. O que dizem na realidade é: se você quer ser, é só ser. Não é assim. O diabo prende as pessoas lá fora, e mesmo que elas queiram sair, elas se tornam escravas de Satanás. E quando chegou um momento em que eu recebi a chamada do Senhor para o ministério, eu larguei trabalho, larguei sociedade, larguei estabilidade,
para seguir para o ministério, no seminário não existia um alojamento para mim e para minha família. Existia só para mim, mas para minha família não tinha. Eu vou citar um nome que o pastor Carlos Patente conheceu muito bem. Ele era o deão do seminário, pastor Gerson Gouveia. Ele foi o homem usado por Deus, um homem tradicional demais. Ele não dava um glória e aleluia na igreja com medo de ser considerado aquilo que o pastor falou, ser considerado pentecostal. Mas foi aquele homem que Deus usou para me libertar, para quebrar as cadeias, para me tornar um seguidor de Jesus Cristo. E esse homem, quando eu entrei no seminário, quando eu fui aceito pelo presbitério que eu pertencia, que era no outro estado, era em Campina Grande, era no estado da Paraíba, quando eu entrei no seminário, ele procurou me proteger, porque eu era fruto do trabalho dele. E ele me deu a oportunidade para trabalhar numa congregação na cidade de Garanhuns, uma congregação na Vila do Quartel. Irmãos, essa congregação existia há muito tempo, mas era uma coisa devagar, não tinha possibilidade de crescer absolutamente nada, era aquela coisinha devagar e sempre. E quando o pastor me encontrou, o pastor amigo, que eu dizia para ele que queria ser crente, que queria seguir a Jesus, que eu contei para ele, olha, sabe onde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na Vila do Quartel, mas eu estava tão feliz pela possibilidade de começar a servir ao Senhor, indo trabalhar numa congregação. Ele jogou um balde de água fria tão grande na minha cabeça, que eu tive que ir em casa trocar de roupa, de tão molhado que eu fiquei. Ele falou, você vai para a Vila do Quartel? Aquilo ali é cemitério de seminarista, de pastor, não faça isso, vai acabar com você. Mas, irmãos, naquele momento, ao invés de entrar desânimo, entrou uma força, entrou um encorajamento no meu coração, que eu pude me apegar às palavras do pastor, você vai progredir naquela congregação, Deus vai abençoar o seu trabalho naquela congregação, aquela congregação vai ser uma igreja, e hoje é uma igreja. Irmãos, por que eu introduzi pensando nisso? Eu quero dar para vocês um contexto do que estava acontecendo no livro de Neemias, no capítulo 1, diz a palavra de Deus no versículo, logo nos primeiros versículos, que Neemias, ele estava na cidadela de Suzã, que era a capital do reino, não do reino de Judá, mas daqueles que haviam tomado a Jerusalém, tomado Israel. E diz a palavra de Deus que um dos irmãos de Neemias foi até a cidadela de Suzã. O nome dele, Hanani, ou Hanani. Hanani, chegando lá, Neemias perguntou, o que é feito da nossa cidade? O que é feito de Jerusalém? Ele queria notícias. Afinal de contas, mesmo estando nos Estados Unidos, os brasileiros querem saber do Brasil. Mesmo não sendo, continuando colombiano, o meu irmão quer continuar sabendo notícias de lá da Colômbia. Vai chegar lá um dia. Chegou hoje, então vem com muitas notícias. O que na realidade eu quero mostrar para vocês é que mesmo a gente se afastando da terra natal, sempre queremos saber o que está acontecendo por lá, e foi isso que aconteceu com Neemias. Ele queria saber de Hanani o que estava acontecendo lá. E ele falou, estamos em vergonha completa. Por que em vergonha completa? 142 anos de desprezo, 70 anos que eles tinham passado no cativeiro, e 72 anos que eles passaram tentando construir a cidade, construir o templo, construir os muros, mas aconteciam tantos empecilhos, meus irmãos, que eles passaram além do tempo de cativeiro, mais 72 anos tentando tomar a cidade de volta. No texto que nós lemos que alguns opositores se levantaram
contra Neemias. O que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que nós podemos colocar na nossa vida essa história da construção dos muros e a colocação dos portões na cidade de Jerusalém? É o fato de que naquela época, apesar da cidade estar construída, aquelas pessoas mais nobres que tinham uma melhor condição não voltariam para Jerusalém enquanto a cidade não estivesse totalmente protegida. Os muros era aquilo que garantia a proteção das pessoas que viviam dentro da cidade. Senão eles estavam totalmente abertos e desprovidos de proteção para qualquer tipo de saque, para qualquer tipo de assalto. Neemias, ao escutar aquela palavra de que estava totalmente, a cidade estava totalmente, que o país, o povo estava totalmente desprovido, estavam envergonhados, passando por uma vergonha muito grande. Diz a palavra de Deus que ele começou a orar. Por que que eu pensei em compartilhar com os irmãos essa mensagem? Porque há poucos dias atrás, algumas pessoas vieram aqui no dia de sábado e escutaram uma palavra do pastor exatamente em cima do livro de Neemias. Não foi nesse capítulo, nem tampouco aquilo que eu estou sentindo da parte de Deus de compartilhar com os irmãos. Mas para que a igreja pudesse valorizar um pouco mais aquilo que a gente tem de mais precioso, a arma mais poderosa que temos, para que possamos ver a obra de Deus seguir em frente. Irmãos, Neemias passou 120 dias jejuando e orando, para pedir a bênção de Deus, a proteção, a ajuda de Deus no momento propício para que ele pudesse fazer alguma coisa pelo povo dele, pela cidade de Jerusalém. 120 dias de jejum e oração, ao ponto dele chegar diante do rei, o rei olhar para ele e estranhar o semblante dele. Por que que o rei estranhou? Pelo fato de que a palavra de Deus diz que ele era copeiro e ele era como que um mestre de cerimônias. Ele era, na realidade, um primeiro-ministro. Tudo que o rei fazia, ele estava na presença e ele participava e ele compartilhava, e o rei era assistido diretamente por Neemias. Ele tinha posição. Quando ele veio servir o rei olhou para ele e percebeu que algo estranho estava acontecendo. Ele tinha que provar a comida, o vinho, ele tinha que provar tudo para poder o rei comer ou beber, ou fazer qualquer coisa. E o rei, percebendo que ele estava com o semblante caído, pensou, alguma coisa está errada aí. O que é que você tem? Seu semblante está caído. Você tem alguma coisa de estranha. E ele diz, como posso estar feliz se a terra dos meus antepassados está em completa vergonha? O que é que você está me pedindo? E diz a palavra de Deus que imediatamente ele fez uma oração. Ele orou e ele pediu a Deus que pudesse ajudá-lo. E ele disse que queria voltar até a cidade para poder reconstruir os muros e colocar em ordem, e o rei permitiu. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês sobre a vida de Neemias, e eu coloquei um nome, uma referência, um ponto de partida aqui, um edificador eficaz. Deus, ele nos chama, a cada um de nós, a você que subiu nesta noite à casa do Senhor, ele tem chamado você para edificar e não para destruir, edificar vidas e não destruir. Mas você tem que fazer o seu trabalho com eficácia.
E para você fazer o seu trabalho com eficácia, em primeiro lugar, você tem que colocar na sua vida uma vida de disciplina de oração. Ele passou 120 dias orando, pedindo a Deus uma boa oportunidade para o momento em que ele fosse conversar com o rei. Ele orou, em primeiro lugar, por sucesso no intento que ele tinha naquele momento. Diz a palavra de Deus em Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E ele completa dizendo, neste tempo eu era copeiro do rei. Naquele momento em que o rei, olhando para ele, viu que algo estava estranho, ele fez uma breve oração, porque ele já havia gastado 120 dias de jejum e oração. Só podemos ser bem-sucedidos, irmãos, em qualquer coisa que fizermos, se nós tivermos como prática a oração. Precisamos orar, precisamos nos dedicar, precisamos gastar tempo aos pés do Senhor. Ele orou por sucesso naquilo que ele queria fazer. Mas chegou um momento na vida dele que as coisas começaram a se agitar, as pessoas começaram a fazer pressão sobre o povo que estava trabalhando na reconstrução dos muros, e ele teve que entrar em uma outra oração, bem rapidinho. Ele chegou no capítulo 4, versículo 9, ele diz que com toda aquela vontade do povo de impedir a obra, ele diz, nós, porém, oramos ao nosso Deus e pedimos proteção e pusemos guarda, trabalhamos também, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Aconteceu chegar ao ponto das pessoas trabalharem com uma mão na ferramenta para levantar o muro e a outra estava pronta para a batalha. E eu puxei para mim isso e pensei, meu Deus, como é que pode ser isso no dia de hoje? Trabalhar com uma mão e a outra está armado para defender-se do ataque de Satanás? Isso é fácil. Muita gente acha que a vida dela está desassociada. A vida de trabalho está desassociada da vida espiritual. Não é esse tipo de edificador que Deus está procurando. Ele quer alguém comprometido com Ele 24 horas por dia. Mas na frente nós encontramos o próprio povo de Israel, o próprio povo de Jerusalém, desanimando. Irmãos, passaram 142 anos. Neemias passou 120 dias orando. Ele passou 60 dias saindo da cidadela de Suzã para poder chegar a Jerusalém. Aí nós vamos 180 dias, são 6 meses. O povo agora começa a se agitar. Capítulo 5, versículo 19. Neemias ora e diz ao Senhor, lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Analise e pense, 142 anos de desprezo, 142 anos de opressão, e agora, com apenas um pouco de dias, eles começam a murmurar e a reclamar. Eles não estavam, o povo de Jerusalém não estava com os olhos na obra que eles estavam sendo usados para levantar. Eles começaram a olhar para as circunstâncias. E às vezes estamos passando por luta, por dificuldade na nossa vida. Ao invés de olharmos o alvo maior que Deus tem,
o propósito maior que Ele tem para as nossas vidas, começamos a murmurar por faltar isso, ou por isso está difícil, ou aquilo está muito sobrecarregando a nossa vida. Será que é justo? Irmãos, todos os dias que eu abro a persiana da minha casa e vejo o lugar que eu estou, eu digo, meu Deus, pode ter certeza que eu já fiz hoje, não só foi uma vez. Muito obrigado por esse lugarzinho que o Senhor me deu. É mais do que eu pedi, é mais do que eu mereço. Como o Senhor é bom. Todas as vezes que nós nos centramos nas nossas dificuldades, deixamos de olhar para tudo que Deus tem para a gente, de tudo que Ele quer nos usar. Deus quer usar esta igreja, Deus quer lhe usar, meu irmão. Lembre-se de uma coisa, que as lutas, as dificuldades, os opositores se levantarão, mas maior é aquele que está em você. Você tem que fazer como Neemias fez. Eu estou encarregado de uma grande obra, eu não vou descer, eu não vou voltar atrás. Eu vou ficar com os meus olhos fixos para frente, para o alvo, para aquilo que Deus tem para mim. Chegou no momento, no capítulo 6, versículo 9, a gente encontra então, dentro da leitura que fizemos, quando Neemias diz, de tudo que dizes, nenhuma coisa sucedeu, tudo o teu coração inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Irmão, se a semente plantada no meu coração, ou que intentou plantar no meu coração, aquele pastor, de que aquilo ali era um cemitério de seminarista, cemitério de pastor, de obreiro, a igreja que hoje existe na Vila do Quartel em Garanhuns existiria, porque Deus levantaria outro. Mas eu perderia o privilégio de ter trabalhado na obra do Senhor naquele lugar. Se você falhar, se você for dar lugar àquilo que querem tirar a sua coragem, o alvo que Deus tem para a sua vida, Deus vai levantar outro que vai efetuar a obra, mas você perderá o privilégio de ser usado por Deus. Por que deixarei a obra que o Senhor tem para mim? Por que, Igreja Vida Abundante? Porque você que está em casa vai deixar a obra e vai parar para trocar ideias com pessoas que não têm nada a ver com a obra do Senhor. Por quê? Por que, Igreja Vida Abundante? Porque você, meu irmão, minha irmã, que subiu hoje à noite aqui, Deus pergunta para você, por que vai parar a obra para trocar ideias com aqueles que não têm nada a ver com o chamado de Deus para você? E Neemias disse, todos procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mas a base para isso, a base para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é a oração. O chamado do pastor há poucos dias atrás é, você não está orando por quê? A oração moveu Neemias, moveu o povo de Israel. A oração moveu o coração do rei. A oração pode mover qualquer coisa que você quiser que estiver dentro do propósito de Deus. Edificador eficaz. Pela oração, mas também pela persistência. Eu falei que foram 60 dias de viagem. Irmão, 60 dias de viagem. Então, ele poderia ter utilizado um pouco desse tempo, diminuiria a oração aí para uns 90 dias. E 90 dias ele economizaria, porque 60 de viagem. Isso não é a maneira humana de pensar? Se você tiver uma base sólida, ninguém derruba.
Precisamos de bases sólidas. E a base da oração ninguém derruba. Mas houve a persistência no propósito do chamado de Deus para Neemias. Ardeu o coração dele quando o seu irmão Anani falou: estamos em completa vergonha. Naquele momento nasceu um desejo no coração dele. No momento em que o pastor falou: você quer ir trabalhar na Vila do Quartel? Está muito fraco o trabalho, mas eu sei que você vai conseguir com a ajuda de Deus. Irmãos, ardeu o meu coração o desejo de trabalhar num lugar que ninguém queria, num lugar que era considerado cemitério. Eu fui para lá. Neemias, eu estou fazendo apenas um paralelo, uma sombra apenas do que aconteceu aqui. Neemias sentiu o seu coração arder. E aí ele cai aos pés do Senhor e leva o propósito da oração. E baseado nessa oração, ele sai de viagem para Jerusalém. 60 dias. Chegando lá, ele não comenta absolutamente nada com ninguém. No capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, que ele de noite saiu pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Imagine uma cidade totalmente destruída, agora já reformada, já refeita, mas os muros totalmente caídos, as portas queimadas, as pedras queimadas. Ele aí, irmãos, poderia ter tido duas atitudes. A que ele tomou de prosseguir, ou a outra de dizer: realmente o negócio é feio. Eu acho que eu vou voltar, Deus vai levantar outro para fazer. Ele não. Você pode ter a chamada de Deus para alguma coisa, olhar, ver que a coisa é muito insignificante, muito pequena, não vale a pena. Tem muita coisa aqui para trabalhar, muita coisa para fazer. Tem um livro de Provérbios e tem uma musiquinha: vai ter com a formiga o preguiçoso. Tem gente que quer só pegar carona, quer estar muito bem, obrigado. Se alguma luta, alguma dificuldade se levanta, vai saindo de fininho. O pastor Carlos está chamando, deixa aí, depois eu resolvo com ele. A barra está pesada, dificuldade é grande. Mas obreiro destemido, um obreiro eficaz, ele é preciso ser contado como pau para toda a obra. Desculpe a expressão, mas é pau para toda a obra mesmo. Eu olho muitas vezes para a igreja, estou dizendo essa igreja, para a igreja de hoje, e estou vendo uma coisa muito ruim. Há poucos dias, domingo passado, nós tivemos lá na igreja de Boston, eu não estava, mas tivemos na igreja de Boston um congresso de missões, e uma missionária lá do Rio Grande do Sul foi quem veio para trazer uma palavra e um despertamento para a igreja. E ela contou que lá no Oriente Médio, um irmão foi lá ser preletor para a igreja escondida, com medo dos muçulmanos. E ele disse: irmãos, eu vou levar daqui um pedido de oração que está ardendo o meu coração. Eu vou pedir, vou tentar despertar a igreja lá do meu país, para que interceda por vocês, para que nem tanta gente morra perseguido, para que igrejas não sejam queimadas, destruídas. Eu vou tomar isso como uma causa minha. Um irmãozinho simples lá do banco levantou e disse: por favor, não faça isso. Não fazer isso, por quê? Se nós pararmos de ser perseguidos, vamos ser iguaizinhos a vocês. Tem gente que vem para a igreja apenas para cumprir com o seu dever. Eu tenho falado isso muito.
Eu achava lindo, bonito demais quando eu era menino. Vou cumprir com o meu dever de cristão. Você não veio aqui cumprir com o seu dever de cristão, você veio adorar o Rei dos Reis. Você veio aqui para prestar um culto àquele que Ele criou, que deu o seu Filho para morrer na cruz em favor da sua salvação. Temos que ser persistentes, irmãos. Temos que perseguir o alvo que Deus colocou em nossa mão. Não é fácil, mas é possível conseguir. E não se associe com estranhos. Tome como exemplo a vida de Neemias. Estava difícil, estava muito difícil, mas no capítulo 6, versículo 4, faz parte da nossa leitura, diz que 4 vezes enviaram o mesmo pedido, que ele descesse, fosse trocar ideias. Eu, porém, sempre lhe dei as mesmas respostas. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Por que cessaria a obra? Por que parar a obra? Para ir trocar ideias com pessoas que não têm nada a ver com o ministério que Deus confiou a você. Não foi a outro, é a você. Quantas vezes temos falado de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor? Ah, não, é judeu. Eu não perguntei a você se é judeu. Eu perguntei a você quantas vezes você está falando de Jesus para aqueles com quem você está trabalhando, está estudando. Quantas vezes? É algo que Deus convidou você a fazer. Colocou na sua mão, o chamado é seu. Não posso descer. Por que eu vou cessar a obra enquanto deixasse para ir trocar ideias com vocês? Ele chegou até o ponto de combater o que os seus compatriotas, o que os judeus estavam fazendo com os outros. Os judeus compraram de volta aqueles que eram pobres, que estavam servindo de escravos. Mas agora eles tinham tornado seus próprios irmãos escravos. Neemias ficou irado. E chega agora no capítulo 5, e ele se ira com essa situação, e ele desafia o povo para libertar os seus compatriotas. Encontrar oposição dentro do povo de Deus? Irmãos, o diabo ele é sutil. Ele levanta gente dentro da igreja. Ele levanta gente do nosso aconchego, com palavras para nos tirar o ânimo, para nos escravizar, para tirar o alvo de Deus. Apegue-se à oração. Apegue-se ao alvo que Deus tem para você. Eu não vou lhe pedir desculpa, pastor Patente, por estar trazendo uma palavra doutrinária, porque eu estou precisando e eu sei que pessoas aqui precisam e Deus me mandou falar. Mas a igreja, não é, estou me referindo a essa igreja do Senhor Jesus no dia de hoje, está como a igreja de Laodiceia, aonde o Senhor diz: porque você não é quente nem é frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você está tomando, igreja, o mesmo formato do mundo. Mas Romanos diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele combateu a oposição dentro e combateu também a oposição fora. Capítulo 4. Chegaram ao ponto de dizer: ainda que eles construam uma raposa com um rabo, vai derrubar. Imagine, muro daquela natureza ser derrubado por uma raposa. Eles disseram, capítulo 4, versículo 3, ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Para algo dessa natureza, irmãos, para enfrentar a resistência dessa natureza, pouco caso, dentro e fora do nosso meio, temos que ter uma base sólida, e essa base é a oração, a comunhão com Deus, o alvo que Deus coloca diante de Deus, não ser perdido de vista. E eu quero concluir, mostrando duas coisas aqui que
ele fecha. Edificador é eficaz, o construtor é eficaz, pela oração, pela persistência, mas também pelo conhecimento da palavra. 52 dias de trabalho foi concluído, tudo. Agora imagine, 120, oração, 60 de deslocamento. Quanto de trabalho? 52. Mas 52 dias de trabalho, precisar de tanta oração? Não é, na nossa mente não cabe isso daí? Podia ter orado menos, trabalhado mais. Mas Deus, Ele não nos chamou para nos desgastarmos. Diz a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que está querendo trabalhar é full time, part time, e overtime, e todo time. Rala e não consegue. Deus, Ele diz que dá os seus amados enquanto dorme. Não durma muito, precisa trabalhar um pouquinho. Mas se você quer se arrebentar de trabalhar, se arrebente. É problema seu, porque Deus, Ele não lhe chama para isso. Ele lhe chama para a parte melhor. Enjoy your God. Pelo conhecimento da palavra, nós encontramos agora aqui para concluir. Neemias, capítulo 6, versículo 10 a 12, diz: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, ou seja, ele estava fechado, se dedicando à comunhão. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que eu enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o havia subornado. Meus irmãos, para sabermos que é uma cilada, para que Neemias soubesse, houve necessidade dele conhecer a palavra. Eu falei que existem pessoas que não estão dedicando tempo suficiente à oração. Cheguei lá numa cidadezinha, não vou citar o nome da cidade, porque não é bom o que eu vou falar. Cheguei numa cidadezinha do Paraná, eu, minha esposa e meus 2 filhos. E fui lá fazer um trabalho prático dentro da minha tese, no seminário, que era sobre discipulado. Tinha um homem lá que fazia um discipulado que ele arrastava jovens demais fazendo aquele trabalho, e era realmente algo muito bom. E todos os dias, depois das obrigações na casa, nós estamos hospedados por um presbítero, saíamos para um lado outro lado outro, os meninos um ficavam no quarto, outro ficava no outro, e ali ficava quietinho durante um tempo. Aí os meninos, da mesma idade dos meus filhos: ô Diógenes, ô Davi, vamos ali, e chamaram para alguma atividade. Eles falaram: não, só podemos sair depois que fizermos nosso momento a sós com Deus. Momento a sós? O que é isso? Você estranhou? Eles também estranharam. É um momento em que a gente separa para ler a Bíblia, só a gente e Deus. É um momento em que eu separo para ler a Bíblia e para falar com Deus. Eles não sabiam que era aquilo, mas aquele homem era o responsável pela igreja. Era aquele homem que fazia o discipulado.
dedicar um pouco de tempo para Deus é muito. Lembra que foram 60 dias de viagem, 120 de oração, 60 de viagem e 52 apenas para fazer o trabalho. Vale a pena ou não vale dedicar tempo a Deus? A gente trabalha muito menos. Tem gente que não está dedicando um tempinho para Deus. Se Neemias não tivesse dedicado à leitura, à oração, ele não saberia que um profeta e uma profetisa, alguns profetas tinham sido alugados para tirar o foco dele. No momento em que foram chamados, ele sabia que ele não tinha nada no ministério de sacerdócio, o que é que ele ia fazer para se esconder lá no templo? Sabia que era a morte certa, porque ele conhecia a palavra. Você sabia disso? Leia a palavra que você vai descobrir. Eu não estou com tempo, eu estou trabalhando tão longe, está me dando um sono tão grande. Então, morra a míngua. Jesus diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. É difícil. Vem o sono, vem o cansaço. Mas quando você vence isso, meu Deus, que alegria. Senhor, obrigado, mais uma vitória, eu consegui. Neemias então, ele diz, um homem como eu iria fazer uma coisa dessa? A palavra do profeta, tem gente que anda atrás, eu tenho gente da minha família que anda atrás de profeta e profetiza. Onde é que tem uma? Onde é que tem uma? De vez em quando alguém me liga, ainda me liga e diz, pastor, o senhor conhece uma profetisa daquelas? Eu falei, não. Eu quero um daquele que diz mesmo. Eu falei, porque aconteceu recentemente. Falei, não. Conheça o Senhor, tem intimidade com Ele, e Ele fala, Ele se revela para você. Glória seja dada a Deus. Quem me busca me encontra, é o que o Senhor diz. Busca o Senhor em tempo de achá-lo. Neemias conhecia a palavra de Deus e ele sabia, eu vou lá entrar na casa do Senhor? Não, eu sei que isso não é para mim. E aí ele descobriu que os profetas estavam alugados para acabarem com a vida dele. Mas, irmãos, concluindo mesmo agora, quando a gente vê uma coisa maravilhosa, está no capítulo 8. 8:13. Que aquele que ora, aquele que conhece a palavra, tem também o dever de transmitir. Diz a palavra do Senhor, capítulo 8, versículo 13, em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviram. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva. Olha, desde o sol está levantando, desde a alva até que horas? O meio-dia. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Não eram sentados confortavelmente como a gente aqui, eram de pé, céu aberto, escutando a palavra do Senhor. Lá em Esdras, eu não me recordo o capítulo, se eu não me engano, 6, diz que Esdras colocou no coração o conhecer a palavra, ensinar e colocá-la em prática. E aqui ele está cumprindo, como escriba, ele está cumprindo o seu ministério, lendo a palavra de Deus para o povo. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, ore, persista
em fazer a obra de Deus e transmita aquilo que dele você tem ouvido. Porque esse é o nosso dever. Agora, qual é a base do nosso chamado, do seu chamado? É a oração. Quais são as nossas prioridades? Aqui, nesse lugarzinho que nós estamos vivendo, qual a sua prioridade? Estamos conhecendo, guardando e ensinando a palavra de Deus? São 3 perguntas que eu deixei para você. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado pelo exemplo de Neemias. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu e que eu tive o privilégio de compartilhar com os meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática. E, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esta igreja, abençoando cada pessoa que esteve conectada através da internet. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada lar. Meu Deus, abençoa esta igreja e nos abençoa. Faz resplandecer, Senhor, a luz do Teu rosto sobre a nossa vida e nos leva a viver uma vida de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte.
essa música seja a oração de cada um de nós depois dessa palavra. E já ao sair daqui, já esteja dizendo: Senhor, usa-me. Amém? O culto vai continuar no salão social. Para aqueles que não sabem, nós temos culto de oração, louvor, estudo da palavra toda quarta-feira, às 7h30. E nós queremos ver os irmãos mais engajados. Graças a Deus nós temos visto que tem havido um envolvimento maior dos irmãos, mas eu acho que a gente pode se envolver mais ainda. Então, nas quartas às 7h30. E o culto ao domingo sempre às 7h da noite. Pastor Davi, impetre a bênção. E logo depois o culto vai continuar no salão social. Temos um chá, um café, alguma coisinha a mais ali, sempre especial para oferecer para os irmãos e para a gente partilhar junto. Então, os irmãos estão sentados próximos aos visitantes, os irmãos da igreja, por favor, conduz os nossos visitantes até lá, que às vezes tem muitas vias aí, né? Pode não acertar o local. É aqui do outro lado, aqui, né? Bem pertinho, bem facinho. Nós queremos ter a presença de todos ali para juntos desfrutarmos dessa comunhão gostosa que eu chamo de continuação do culto de louvor ao nosso Deus. Senhor, leva-nos agora a um resto de semana abençoado por Ti. Visita cada lar que esteve conectado através da internet e a cada família aqui representada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, meus amados, sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.